Olá pessoal, nós estamos aqui dando continuidade através de áudios aos estudos doutrinários do Jefa. Nós todos sabemos que as circunstâncias nos impedem de nós estarmos juntos, nos encontrarmos na nossa casa espírita, mas que isso não nos tire a possibilidade de levar adiante as nossas reflexões, inspirando as nossas vidas pelos ensinos e pelos nortes que a doutrina espírita nos oferece. Esperamos todos poder atravessar esse momento de dificuldades o mais brevemente possível. Mas há em momentos de dificuldade como esse, que a faceta consoladora do Espiritismo se torna ainda mais necessária, ainda mais importante e urgente para todos aqueles que, como nós, têm essa oportunidade de balizar os seus entendimentos e os seus posicionamentos perante a existência no conteúdo que a doutrina nos oferece. Entre os benefícios mais importantes que essa dimensão consoladora do Espiritismo nos apresenta, está a possibilidade ímpar que a doutrina nos concede de compreender a natureza e a razão de ser das dificuldades que nós enfrentamos neste mundo, bem como no próprio mundo espiritual. O entendimento geral espírita sobre essas dificuldades, que nós poderíamos chamar genericamente de aflições, está exposto lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec aborda no seu capítulo 5º uma das bem-aventuranças evangélicas, precisamente aquela que diz: bem-aventurados os aflitos. O Espiritismo, como sendo o consolador prometido por Jesus, e assim ele é apresentado também em o Evangelho segundo o Espiritismo, vem justamente nos auxiliar no entendimento dessas aflições, entendimento de que nós necessitamos para que nós nos posicionemos devidamente para enfrentá-las e suportá-las com resignação. Resignação, importa deixar claro desde já, que não significa conformismo, não significa passividade. É uma resignação que deve vir acompanhada dos esforços para que nós melhoremos a nossa situação, porque esses esforços também nos ajudam a crescer. Jesus não está ensinando, ao dizer bem-aventurados os aflitos, que todos aqueles que experimentam esses diversos tipos de sofrimento serão apenas por isso bem-aventurados, ou seja, que encontrarão uma situação positiva depois de vivenciar esses sofrimentos. Também não está prometendo milagres, revolvendo as vidas das pessoas, extraindo das suas trajetórias os sofrimentos pelos quais elas devem passar. E nós sabemos que devem passar em virtude das necessidades espirituais de cada um e dos débitos que foram contraídos. Não. O que se tem aqui é uma mensagem de esperança que se apoia na certeza que o Espiritismo patenteia pelas comunicações mediúnicas da vida futura. Aqueles que hoje sofrem necessariamente terão situação melhor no futuro, experimentarão uma situação mais positiva no futuro. Mas isso virá, num sentido mais próximo temporalmente, se souberem aproveitar o sofrimento da forma correta, se souberem lidar com ele, se o experimentarem de forma genuinamente cristã, resignada, no que terão sempre a ajuda dos espíritos amigos e do anjo de guarda, que sempre estão apostos para nos orientar e nos influenciar positivamente, se houver respaldo para a compreensão das motivações desse sofrimento nas suas consciências. E é nisso que a mensagem espírita vem colaborar. Então essa bem-aventurança imediata só se dá na medida dos nossos esforços por vivenciar os sofrimentos da forma correta. Porque no futuro distante, mais ou menos distante, nós sabemos, todos nós seremos felizes. Todos nós seremos espíritos puros, porque todos galgaremos as experiências e os graus evolutivos necessários. Não basta sofrer para encontrar essa bem-aventurança. É preciso bem sofrer. O retorno que nós vamos ter da providência divina não se dará em consequência do sofrimento em si, como se o sofrimento em si fosse a ferramenta, mas em consequência do modo por que nós lidamos com ele, se com absoluta revolta, blasfemando contra Deus, culpando a divindade, se com equilíbrio e temperança, sabendo reconhecer o verdadeiro valor de cada coisa, entendendo
a primazia da vida espiritual e a transitoriedade dos bens e das dores da terra. Dependerá de como nós empregamos e onde nós colocamos o nosso ponto de vista, como diz também o Evangelho segundo o Espiritismo. Se inteiramente na vida presente, nas coisas materiais, ou se nós damos o devido destaque à preocupação com a vida futura. O Espiritismo nos convida a esse alargamento de vistas, para que nós sejamos capazes de vislumbrar a dimensão espiritual e a razão de ser espiritual por detrás de tudo. Esses sofrimentos e dificuldades, entretanto, eles podem ser classificados de duas formas, como provas ou como expiações. E é importante que nós nos entendamos bem sobre o significado desses dois conceitos básicos da doutrina espírita ao avaliar os desafios que nós atravessamos em nossa existência. Em primeiro lugar, nesse mesmo capítulo 5º de O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu item 9, Kardec procura estabelecer a diferença entre esses conceitos, asseverando que nem todo o sofrimento que nós experimentamos, ao contrário do que muitas vezes se diz, deriva de um erro ou de uma falta anterior que teria esse sofrimento por consequência. Frequentemente, os sofrimentos são apenas provas que nós buscamos para concluir a nossa depuração e ativar o nosso progresso. Assim, diz Kardec, a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Então, toda dificuldade vivida pelos espíritos, por isso mesmo, é uma espécie de prova. Mas aquelas dificuldades que derivam de um erro, de um equívoco anterior, são expiações. Todo espírito que experimenta tanto provas quanto expiações demonstra com isso que ainda tem imperfeições de que se livrar. Por mais elevado que ele seja, no mínimo ele terá pedido, terá solicitado uma provação que acelerasse o seu aperfeiçoamento. Kardec até ilustra que as pessoas que nós julgamos generosas, de grande coração e virtude, mas que sofrem dores que nos impressionam, podem ser dessas almas de grande elevação que solicitaram esses fardos para conseguirem progredir mais depressa. Em muito maior quantidade, aliás, do que as expiações e as próprias provas escolhidas antes do nascimento, naquele período que nós convencionamos chamar de erraticidade, existem os sofrimentos que nós criamos com nossos erros atuais para nós mesmos durante a encarnação. Também cabe apontar que outras dificuldades e mesmo as limitações naturais em que nós nos encontramos neste mundo são inerentes ao planeta que nós habitamos, o que de certa forma não faz com que elas não deixem de ser consequência do fato de que nós não progredimos ainda o bastante para dispensá-las e habitar um planeta melhor, um planeta superior. Em O Céu e o Inferno, nós encontramos um desdobramento utilíssimo para o entendimento das provas e expiações no seu capítulo 7º da parte 1ª, no subtítulo Código Penal da Vida Futura. Ali, a doutrina nos ensina que nós sofremos na exata proporção das nossas imperfeições, contando sempre com a infinita misericórdia divina para buscarmos a aquisição do bem que nos falta e para eliminarmos o mal que, infelizmente, ainda nos atrasa. Essencialmente, esses sofrimentos decorrentes das imperfeições acompanham o espírito, independentemente de lugares circunscritos, como o céu e o inferno da teologia tradicional, mesmo quando desencarnado, porque sua imperfeição, que é a causa deles, faz parte dele, do espírito, não é algo exterior. Se todos os espíritos precisam encarnar, como nós sabemos, todos experimentam provas ao longo do seu crescimento. Já em relação às expiações, que como nós já vimos são a consequência de um mal feito, de uma infração à lei divina, todas as faltas cometidas demandam necessariamente que o espírito passe por elas, seja no mundo espiritual, seja no corporal, condicionadas essas expiações por atenuantes e agravantes. Para que se ajuste à lei divina, o espírito precisa se arrepender sinceramente do mal que faz, isso é claro, mas a esse arrependimento é preciso adicionar a expiação propriamente dita e a reparação, que consiste em fazer o bem àqueles a quem se fez o mal, muitas vezes exatamente os mesmos espíritos que foram objeto dos malfeitos em encarnações anteriores, e é por isso que nós reencarnamos juntos para tentar dirimir esses débitos, ou em substituir na prática o mal que se fazia pelo bem que se deve fazer.
Por outro lado, o bem feito também sempre beneficia o espírito que o pratica. Perante a lei divina, tanto o bem quanto o mal produzem consequências inescapáveis. O núcleo das elaborações que a doutrina espírita produz sobre o assunto é que tudo isso sempre estará na dependência única e exclusivamente das nossas escolhas, que nós operamos exercitando o nosso livre-arbítrio. Somos nós e mais ninguém quem define o que nos sobrevirá. Os espíritos em expiação se colocam na posição, segundo Kardec, não de condenados à prisão por um tempo determinado, mas de doentes no hospital, que sofrem da doença e dos meios curativos, que muitas vezes são dolorosos, mas que têm esperança de sarar, de se curar, e que se curam tanto mais depressa se conseguirem seguir mais exatamente as prescrições do médico. Se o paciente prolonga o seu sofrimento por culpa sua, o médico não tem nada a ver com isso. Não existe a determinação de uma duração da pena previamente de acordo com a gravidade do crime, tal como acontece na nossa justiça humana, quando os nossos juízes determinam as suas sentenças. Essa duração sempre vai depender, em alguma medida, do comportamento do espírito perante o sofrimento, da forma e da velocidade com que o espírito absorve a experiência que vive e o significado dessa experiência. Em outras palavras, da forma como o espírito aprende a lição enquanto experimenta a sua expiação. Ao final, Kardec resume o Código Penal da Vida Futura da seguinte forma: o sofrimento está vinculado à imperfeição. Toda imperfeição e toda falta que dela decorre traz consigo o seu próprio castigo, por suas consequências naturais e inevitáveis. Como a doença é decorrente dos excessos, o tédio da ociosidade, sem que haja necessidade de uma condenação especial para cada falta e cada indivíduo. Todo homem, podendo desfazer-se das imperfeições pelo efeito de sua vontade, pode poupar a si mesmo os males que delas decorrem e assegurar sua felicidade futura. Tal é a lei da justiça divina. A cada um segundo suas obras, no céu como na terra, encerra Kardec. Desses esclarecimentos que a doutrina nos oferece através desse trabalho maravilhoso de Allan Kardec, nós precisamos, acima de tudo, carregar conosco a certeza de que, por mais angustiantes que nos possam parecer, todas as dificuldades que nós aqui enfrentamos na Terra são justas. Elas espelham a nossa própria carência de virtudes e a nossa ainda grande demais soma de vícios e imperfeições. Por fim, nós precisamos carregar conosco a certeza de que ninguém, além de nós mesmos, ao enfrentar essas dificuldades com coragem e ao atravessar a vida com a constante disposição por nos melhorarmos, por vencermos as nossas imperfeições, por matarmos o homem velho que ainda subsiste em nós, como diria Paulo de Tarso, ninguém, além de nós mesmos, será responsável por melhorar a nossa situação e nos encaminhar ao cumprimento do verdadeiro objetivo da nossa existência, que é tomar a parte que nos cabe na obra da criação e alcançar o nosso progresso espiritual. Que possamos todos, com todo o esforço necessário para isso, ter o maior sucesso possível e o mais brevemente possível nessa caminhada, onde ao final nos espera a todos a perfeição. Muita paz.